Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem está assistindo, independente de horário. Vou fazer aqui uma breve revisão, para que a gente possa fazer uma análise, uma rápida análise dos assuntos daquilo que a gente vai cobrar na nossa prova de direito constitucional. Anotei aqui alguns tópicos, os pontos mais importantes sobre aquilo que a gente deve ver de direito processual constitucional ou direito constitucional na parte que tange ao controle de constitucionalidade. Vamos lá. Sendo bem objetivo, nós estudamos sobre controle de constitucionalidade, vimos que a origem nasce ali nos Estados Unidos, 1803, baseando-se na supremacia formal da Constituição, onde houve uma decisão que disse que a Constituição, sim, é superior às leis, né? A Constituição tem que estar no ápice, tem que ser superior às leis. No Brasil, ela ingressou na Constituição de 1891, 1934, nós tivemos ali a inclusão da cláusula de reserva de plenário, nós tivemos também a inclusão também em 1934 da participação do Senado, hoje cláusula de reserva de plenário no artigo 97 da Constituição, e a participação do Senado no artigo 52, inciso 10 da Constituição. Nós vimos também que temos o controle de constitucionalidade preventivo hoje no Brasil, exercido pelos três poderes. A gente pode citar no Executivo a participação do chefe do Legislativo, no caso do Federal. O presidente da República tem a possibilidade de vetar leis quando ele tem o seu veto jurídico. Ali é o nosso controle preventivo de constitucionalidade. Já no Legislativo, nós temos feito pelas comissões de Constituição e Justiça das casas legislativas. No judiciário, nós temos uma criação jurisprudencial, que é a possibilidade de um parlamentar impetrar um mandado de segurança junto ao STF para barrar projetos de lei que entenda ser inconstitucional. Projetos de lei só do ponto de vista formal, PECs, proposta de emenda à Constituição, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material. Se houver vício formal, somente nos projetos de lei, somente vícios formais. Nos projetos de emenda à Constituição, tanto vícios formais como vícios materiais. Ok? E ali nós avançamos para o controle repressivo de constitucionalidade, que também nós temos, de certa forma, nos três poderes. No Executivo, a possibilidade do presidente da República ou do chefe do Executivo descumprir uma lei tida ou que ele entender como inconstitucional. Hoje isso sofre crítica por parte da doutrina, porque o presidente, ele é legitimado. Antes, apenas o PGR poderia ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Hoje ele é um dos legitimados. Por ser legitimado, então ele ingressaria ali com um pedido de cautelar, por exemplo, numa lei que ele entendesse que fosse inconstitucional, e aí resolveria o problema que ele entende por ser inconstitucional. Sem contar que ele corre riscos de sofrer aí crime de responsabilidade pelo descumprimento de uma lei. No Legislativo, nós temos a possibilidade de barrar tanto medidas provisórias como também leis delegadas. Digo isso porque a medida provisória não sofre controle preventivo, porque a medida provisória é um ato normativo com força de lei, por isso que ela sofre o controle repressivo de constitucionalidade, está lá no artigo 62, do parágrafo 9º da Constituição Federal. Também, por parte do judiciário, nós temos o controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade. Controle difuso, também chamado de controle abstrato, concreto ou incidental. O abstrato é o controle concentrado. O controle difuso, ele pode ser feito tanto por juízes e tribunais, tá, que é o controle de constitucionalidade, na verdade, é para a gente verificar a compatibilidade das leis com a Constituição. Nesse controle difuso, nós vamos encontrar que nos tribunais, precisa necessariamente ser feito por respeitar, melhor dizendo, a cláusula de reserva de plenário, que está lá no artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente pela maioria absoluta dos membros do tribunal do órgão especial pode ser declarada a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Se um órgão fracionário recebe uma lei e entende que ela é inconstitucional, o órgão fracionário, no caso, uma Câmara, não pode decidir pela inconstitucionalidade, tem que remeter para o tribunal ou o órgão especial. Normalmente, o órgão especial, conforme o artigo 93, inciso 11,
todos os tribunais devem criar quando tiverem números superiores a 25 membros. Então, praticamente todos os tribunais hoje no Brasil, eles têm esse órgão especial que analisa a constitucionalidade das leis, dentre outras coisas. Esse órgão especial, ele vai definir se a lei é ou não é inconstitucional. Havendo o entendimento de que a lei é inconstitucional, seja em em processo originário ou em grau de apelação, a parte pode recorrer através de um recurso extraordinário para o STF. Lembrando que no controle difuso, tem a súmula vinculante número 10, que diz que viola a cláusula de reserva de plenário quando o órgão especial deixa de apreciar, seja no todo ou em parte, a constitucionalidade. Desculpa, o órgão especial não. O órgão fracionário deixa de observar a cláusula de reserva de plenário e deixa de decidir sobre a inconstitucionalidade. O que o órgão fracionário deve fazer é, se entender que é constitucional, julgar. Se entender que há inconstitucionalidade, remeter para o órgão especial, tá bom? Fechando esse ponto. E aí, se houver um recurso, sobre para o STF. Lá, o STF pode decidir definitivamente pela inconstitucionalidade e assim remete ao Senado para suspender a referida lei. Lembrando que o Senado, ele pode suspender tanto leis federais como leis estaduais ou municipais. E não é obrigatório, o Senado tem uma ação discricionária, ou seja, ele pode ou não suspender aquela lei. Não é obrigado a suspender a lei, tá? O Senado não é obrigado a suspender a lei. E o STF, por sua vez, é obrigado a encaminhar. Havia uma tese criada pelo ministro Gilmar Mendes, que depois o próprio STF derrubou essa tese, que era a teoria da abstrativização, ou teoria dos motivos determinantes. Essa teoria dizia que o STF, após decidir, não precisava mais encaminhar ao Senado, porque já havia decidido sobre a inconstitucionalidade. E o próprio STF entendeu que não, que deve haver um respeito ao princípio normativo estruturante, ao princípio da justiça, melhor dizendo, de que é preciso sim encaminhar em respeito ao próprio texto da Constituição, porque senão ali estaria ocorrendo uma alteração, uma mutação constitucional, e deve haver sim esse respeito aos poderes. Na teoria da separação dos poderes, aí o STF deve sim encaminhar. Então, hoje entende-se que o STF deve encaminhar a lei para o Senado decidir se vai ou não suspender. E o Senado, nesse cenário de suspensão da lei, não pode extrapolar os limites dessa suspensão. Desculpa. Se o Senado extrapola esses limites, como ele o faz, essa resolução, essa suspensão, através de uma resolução legislativa, essa resolução que exorbita os poderes do Senado, de suspensão da lei, pode sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque essa resolução é um ato normativo descrito lá no artigo 59 da Constituição Federal. Portanto, é passível de sofrer a ação direta de inconstitucionalidade, tá? Então, sobre o ponto de controle difuso, agora entramos na questão dos efeitos. Os efeitos do controle difuso, eles são inicialmente interpartes, ou seja, somente entre as partes ex nunc, não retroagem, e ao chegar no STF, esses efeitos vão mudar, porque aí vai ter um efeito erga omnes, contra todos, e o efeito ex tunc, nada impede que o STF também faça a modulação dos efeitos aí por uma questão de segurança jurídica, conforme o artigo 27 da Lei 9868, também se aplicando aqui ao controle difuso, podendo haver os efeitos aí ex nunc, ou melhor dizendo, na modulação dos efeitos, conforme o artigo 27 da Lei 9868, tá? E agora eu vou entrar no controle de constitucionalidade concentrado, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, ela parte da ideia de que concentra-se em um órgão do tribunal. Que órgão é esse? Esse órgão pode ser o STF, esse órgão pode ser um tribunal de justiça, tá? No controle de constitucionalidade.